do Senhor Jesus, bem-vindos todos ao nosso Clube da Sabedoria Cast. Esse é um tempo incrível que Deus preparou para você, para nós, independente da sua religião, do seu credo religioso. Isso aqui é compartilhamento de sabedoria para todos. E hoje nós temos aqui conosco, estaremos recebendo o pastor Eliel Mesquita, presidente da Assembleia de Deus, Família Vem Viver. Bem-vindo, meu amigo. Prazer, uma satisfação estar aqui com o senhor, pastor Márcio, Leopoldino, um amigo. Nós já nos conhecemos já há tantos anos, né? 18 anos de amizade, comunhão sincera. Te amo e é um prazer estar aqui com o senhor. Amém. Gente, hoje nós escolhemos falar de um assunto muito polêmico que virou debate nas redes sociais. Aliás, estão se falando muito e costumeiramente isso acontece todo ano. Isso já virou uma ladainha. E um bate-papo que nós vamos ter aqui, nós vamos falar sobre esse assunto extremamente polêmico. E quando nós falamos de assuntos polêmicos no Brasil, tem demais, né? Mas enfim, assuntos polêmicos. O que nós vamos falar hoje? Saidinha de Natal para apenados. O comumente conhecido presidiário. Nós vamos falar sobre isso. Pastor Eliel Mesquita, fazendo essa abertura, o que você acha a primeiro instante? Vamos pegar mais leve, mais superficial. O que você acha dessa ideia de saidinha de Natal para presidiários? Então, eu concordo e discordo ao mesmo tempo. Eu discordo e concordo ao mesmo tempo. Eu fico, não digo de maneira, eu não fico totalmente neutro, mas eu tenho o meu posicionamento que até o decorrer do programa o pessoal que está nos assistindo vai entender por que eu concordo e discordo, por que eu discordo e concordo. E com certeza vamos chegar lá. Entendi. Olha, e não é uma redundância. Concordo e discordo, discordo e concordo. Mas é uma maneira de provocar você a ficar atento. Por quê? Porque o pastor Eliel vai apresentar as ideias dele, porque que ele está concordando com a saidinha de Natal e nas ideias dele, por que ele discorda, em que ponto, por que discorda. Nós vamos estar tratando esses detalhes. Esse é um assunto muito interessante. A nível de introdução aí, pastor Eliel, nós sabemos que hoje o Brasil é o terceiro país com o maior índice de população carcerária. Nós somos 700 mil apenados no Brasil. Sem contar que existem inúmeros mandatos de prisão para ser cumprido ainda. O que você acha que resulta, que é culpado, o fator predominante que culpa o Brasil para ser um país com uma população carcerária tão grande? O que você acha? É o problema da educação? É o projeto de reintegração social que não funciona bem? O que você acha que acontece? Problema na infância? O que leva a uma população carcerária tão maciça, tão grande? Eu acredito que um sistema sobrecarregado, né? Um sistema que a saúde pública está um caos. O estudo público está um caos. E tantas outras questões está de ponta cabeça. Quando você vai para o sistema penitenciário das causas fica como a última causa. Então acaba sobrecarregando e isso vira essa cadeia alimentar, né? Uma coisa se alimenta de outra. Quando a saúde pública está um caos, quando o estudo, a escola pública, né, não está tendo um grande investimento como deveria ter, fica esse investimento aí manipulado, né, que faz com que os alunos aprendam aquilo que o sistema quer que aprenda. E a maioria dos ensinos é ensinos de esquerda, nós sabemos muito bem disso, nas escolas uma ou outra que tem uma visão diferenciada. Então vira essa cadeia aí tá os presídios aí lotados, cheio de bandido preso, uns realmente bandidos criminosos, outros foi preso roubando galinha. E é justamente sobre isso porque vai entrar meu ponto de vista do concordar e do discordar. Exatamente. Infelizmente, nós encontramos isso dentro do sistema penal. Essa diferença de criminosos, essa diferença de crimes praticados, essa diferença da mentalidade que vai de cada um dos criminosos, né? Na verdade, dentro do próprio sistema carcerário existe uma ideia de que uma coisa é o bandido, outra coisa é o criminoso. O bandido é todo aquele que comete algum tipo de crime. O criminoso é aquele que, além de praticar um ato ilícito, ele tem uma mentalidade mais evoluída. Ele tem uma mentalidade diferente do simples bandido.
do que simplesmente comete um crime. Ele tem uma mentalidade mais evoluída, ele planeja na hora de executar, ele é mais inteligente na forma de fazer, é o tipo de inteligência, é claro, para aquele lugar. Ele é mais manipulador, ele é mais maquiavélico, ele é psicopata, sociopata, às vezes é o jeito dele. É um cara que tem uma mente diferenciada. E é um erro que a sociedade cometeu, o Estado cometeu por muito tempo, de achar que presidiário é burro. De achar que, ou vou mudar o termo, que presidiário é ignorante. O que tem de gênios lá dentro. Aí você vai dizer, mas gênio, pastor Márcio? Sim, existe gênios para o mal. Hitler foi um gênio. Ou vai dizer que Hitler não era um gênio? Hitler era um gênio, mas era um cara mau. Então, existe genialidade mesmo na antiética, mesmo na imoralidade, mesmo no ilegal. Existem gênios funcionando. Porque na verdade tem bandido dentro da cadeia que ele não é apenas um criminoso, ele tem uma filosofia, né? Nós fomos fazer uma pesquisa aí bem rasa a respeito dos criminosos que existiram na Europa, na Argentina e de outros países. Nós sabemos que esses criminosos, eles têm uma filosofia. E a filosofia deles sempre está inclinada para o comunismo, para o socialismo. Então, falar que esse camarada é burro, ele não é burro. Ele é uma pessoa inteligente. Falar que ele é um ignorante, não é. Ele lê bastante, ele pesquisa. Não tem outra coisa para fazer no presídio, é leitura. É leitura. Ele já entra, ele já vem da rua com uma filosofia implantada pelo ambiente onde ele cresceu e com as pessoas com as quais ele se relacionou. Aí chega dentro do presídio, ele começa a ler. E ele começa a perceber que alguns pontos de vista batem com aquilo que a turma dele acredita. Ele vai fazer o quê? Ele vai se aprimorar, ele vai ficar melhor. Então na mente dele eu preciso lascar, eu preciso complicar o sistema, eu preciso colocar a gente diz que na máquina, se você pegar uma máquina, uma estrutura e você catar um parafuso e você jogar lá dentro, você complica toda a estrutura da engrenagem, exatamente. E o senhor disse bem claro, né? Essa distinção que existe, né, do bandido pro criminoso. Às vezes o cara cometeu um crime e tá lá, mas tem um criminoso, a mente criminosa, né? Que só acredita que seria o quê? Uma filosofia, como que ele enxerga a vida, como que ele enxerga as nações, o Brasil, os países latino-americanos. Tem cara que não é burro. Ele consegue fazer uma visão. O bandidinho, ele enxerga só a Brasilândia, a Rua do Meio lá no Elisa Maria. Mas o criminoso, ele enxerga a Argentina, a Bolívia, o Paraguai, o Chile, o Uruguai. Ele enxerga a Europa, como é que está o tráfico nacional, internacional, importação, exportação. A mente criminosa é totalmente diferente, né? Não podemos subestimar. Não, jamais subestimar nenhum tipo de ser humano. E principalmente essa classe. E aqui, gente, eu quero deixar bem claro, não é fazer nenhuma apologia ao crime, não é fazer nenhum tipo de apologia à prática ilícita, ao dizer que existem pessoas geniais lá dentro. Não é fazer nenhuma apologia, é um reconhecimento. Hoje você olha para uma facção criminosa, eu não vou dar o nome dela aqui, mas ela é muito forte dentro de São Paulo, aliás, não só de São Paulo, que ela ganhou o âmbito internacional. Ela não está só no Brasil, está espalhada pelo mundo. Mas por quê? Como que uma estrutura dessa tem um poder administrativo, uma capacidade superior até de muitas empresas, ganhando um âmbito tão gigante? Porque tem gênios por trás. E qual é o problema do Estado? Ignora isso. Ou até se faz uso disso aí, a favor do Estado, sabia disso? Sim. Existe muita coisa errada aí, gente. Tem coisa que a gente for falar, pastor Eliel, que acontece dentro do Estado relacionado à criminalidade, que é capaz de até morrer. É capaz da gente até morrer. Existe um livro que um certo juiz escreveu uma vez, fazendo uma crítica ao sistema penal. Quem calou o livro, esse juiz e quem tirou esses livros, que você não vê mais esses livros nas livrarias, não foi a criminalidade. Quem calou foi o sistema. Porque o livro do cara é uma crítica. O Estado, a Secretaria de Justiça, de Segurança, é uma das secretarias que mais recebem verba. Agora, o programa de reintegração social funciona a pleno contento? Não funciona. Ou seja, a Secretaria de Justiça e de Segurança é uma das que mais recebem verba. Mas você não vê um bom programa de reintegração social que dentro do sistema penal leva para a maioria dos apenados eles poder trabalhar para produzir dinheiro para pagar seu próprio despesa lá dentro da alimentação, custas processuais,
poder ajudar a família deles lá fora. Em alguns casos, até as vítimas da sociedade, as vítimas que são vítimas de criminosos, terem também uma porcentagem financeira com base no trabalho do próprio apenado. Mas o Estado tem um programa? Tem uma quantidade medíocre dentro do sistema semiaberto e alguns casos bem raros dentro do regime fechado, que oferece algum tipo de trabalho e dá ao apenado o direito de remissão de pena. Mas, no geral, nós não temos no programa de reintegração social serviço remunerado lá dentro. Nós não temos capacitação, cursos profissionalizantes a pleno contento. Tem uns cursozinhos rasos, quando tem, porque tem, mas os cursozinhos rasos é fazer bonito para inglês ver. Já ouviu falar dessa frase? Fazer bonito para inglês ver. A gente finge que está fazendo e a sociedade finge que está acreditando que está fazendo. Ou às vezes acredita mesmo, porque se dá pequenos resultados. Nós encontramos isso. Então nós vamos ver aí, fazendo bonito para inglês ver, uns cursozinhos rasos, que às vezes é feito até técnico, mas que não habilita o apenado para ele sair e desenvolver uma profissão aqui fora. A educação básica, que desde 89 fora dito que deveria entrar no sistema penal, isso tem estado que começou a entrar em 2006, em outros em 2010, em outros nem não entrou ainda. Então aqui nós vemos a problemática que envolve aquilo que o senhor falou, enquanto nós vimos para cá no caminho, conversando sobre a questão dessa ausência do Estado dentro da comunidade, na periferia, a ausência do Estado dentro do próprio sistema penal. Então, só deixando bem claro aqui a nossa posição e a nossa... Porque nós temos que se posicionar. Alguém diz assim, mas esses dois aí, qual que é o posicionamento deles? Algumas pessoas, elas querem que a gente escolha um lado. Não tem como escolher um lado. Esse tempo atrás aí eu fui orar por um pessoal, ministrei uma oração sobre eles e anunciei o evangelho da cruz, o evangelho da morte e ressurreição de Cristo. E eles perguntaram para mim, pastor, o senhor fecha com quem? O senhor fecha com o PCC? O senhor fecha com a rota? Com quem o senhor fecha? Comando vermelho, terceiro comando comando, vermelho, terceiro comando. Com quem que o senhor fecha? Eu falei, eu não fecho com nenhum dos dois, filho, nenhum dos dois lados. Eu fecho com Jesus Cristo. Se a rota me abordar, que é o trabalho deles, anuncio o evangelho para eles. Se uma facção criminosa me convidar para participar do aniversário do filho de 15 anos, eu vou lá, ministro oração e ministro o evangelho. Prego o evangelho. Eu não fico nem de um lado, nem de um outro. Agora, nós temos que reconhecer que tem pessoas que vai se utilizar da fraqueza do Estado para justificar as suas mazelas, né? Como que eu vou me utilizar das fraquezas, da ausência do Estado, para falar, eu estou fazendo isso aqui porque o Estado está ausente? Eu não vou concordar nunca com isso, porque eu prego o evangelho de Cristo. Agora, nós temos que ter a mente aberta para entender que o Estado falha. O Estado falha. Sempre falhou, vai continuar falhando. O único Estado que vai ser perfeito vai ser do milênio, que vai ser o reinado do Senhor Jesus Cristo. Fora isso aí... Aliás, quem vai resolver essas paradinhas complicadas no mundo antes do milênio vai ser o anticristo, né? O anticristo vai conseguir chegar e vai ajustar muita coisa aí. Por isso que a esquerda vai dominar mesmo, vai botar pra quebrar tudo aí, vai criar um caos, tem que virar um caos, porque quem vai vir organizando vai ser o anticristo. Ele vai organizar a questão de saúde pública, segurança pública, não vai ter cracolândia, não vai ter mendigos na rua, e o pessoal vai dizer, uau, chegou um homem, chegou um herói. Faz parte do projeto da nova ordem mundial. Exatamente. Né? Todas as complicações estão acontecendo em nível nações para virar um caos, para que as nações clamem por um herói. E nós sabemos muito bem que esse herói não é um herói real. É um herói que vai apresentar... Temporário. Vai apresentar uma falsa paz, depois vai vir arrebentando tudo. Mas isso é outro assunto. Seria um assunto escatológico. A questão que é difícil a gente fugir da escatologia quando se trata desse caos que tá havendo. A gente percebe as pessoas ser uma opinião formada, e quando tem uma opinião formada, não tem uma base. Ele está reproduzindo aquilo que um esquerdista falou, ou que alguém de direita falou, ele não tem uma base. Sim. Entendeu? Não, é verdade, faz sentido. Como que o senhor enxerga essa questão, por exemplo, essa questão final de ano agora? Final de ano nós sabemos muito bem que tem a saidinha de Natal. Qual que é a sua visão, pastor Márcio? Tá, eu penso assim, em 1984... Sim. Finalzinho ali daquele período do governo militar, o Congresso Nacional aprovou uma lei. Perfeito. Que dava
ao presidiário, que dava aos presos o direito à saidinha. E nessa época, quando é aprovada a lei, independe do crime. Mas é dado um direito que o apenado, após ele cumprir uma parte da pena dele, que seria aquela parte mais robusta, mais grossa da pena dele, ele ganharia o direito, dentro de uma progressão de regime, do benefício da saidinha no fim de ano. Quando chega em 2019, essa lei ela é reformulada, é mexida. E ela diz, não, pode haver uma saidinha, porém, quem pratica o crime hediondo, dentro do crime hediondo, qual que está envolvido? Estupro, homicídios, o feminicídio, o latrocínio, que é o assalto seguido de morte, o sequestro. O tráfico não é hediondo. Ele é equiparado. Aqui é CPP, Código de Processo Penal. E no nosso CP, o Código Penal. O tráfico não é hediondo. Hoje a justiça trata como se fosse hediondo. Falam dele. O próprio preso, quando vai preso no tráfico, ele é um crime hediondo. Não é. É equiparado. O juiz pode analisar e dar como hediondo ou não. É questão de interpretação da lei. Então, hoje o presidiário ele está reivindicando a saidinha dele de Natal porque o Estado aprovou. Porque o Estado deu esse direito. Porque o Estado deu esse benefício. Então o culpado não é o presidiário. Hoje você vê nas mídias sociais, Instagram, Facebook, que nada. Tem que dar saidinha de Natal, não. Mas quem fez isso, quem deu o direito à saidinha de Natal foi quem? Foi o parlamento. Então quem é que tem que se lascar? O parlamento. Não é a sociedade que tem que se lascar e nem o presidiário que está lá ganhando o direito dele. Quem tem que se lascar? O parlamento. Porque quem cria leis é a Câmara dos Deputados, seus 500 e poucos deputados e os senadores. Aliás, que se digam de passagem, acabou de aumentar o salário dos juízes, dos presidentes para 2023, do presidente, deputados federais, os políticos aumentou o salário. E o povo continua uma bandeira de uns otários. Vai comer um negocinho, vão me dar um negocinho. Cara, eu fico chateado com a política. Existem muitos políticos honestos, decentes. Eu conheço muitos políticos honestos, decentes. Mas me chateia com algumas coisas. Então, resumindo, é isso aí. A lei foi criada pelo Estado. Discordo. Qual parte eu concordo? Antes do senhor fazer essa pergunta, eu poderia fazer uma pergunta em cima disso que o senhor falou agora? Pode. O senhor falou de lei, que é um direito que o Estado deu pro preso. Mas se o senhor fosse criar uma lei referente a isso aí, que lei que o senhor criaria? Se eu fosse criar uma lei... Bem... Visando os dois lados, né? O Estado como o penado. Na verdade, eu acho que se eu entrasse nesse mundo de política, que eu não sei se eu tenho chamado para isso, embora eu já fui presidente de partido político, já trabalhei com essas coisas, já coordenei campanha de políticos e etc. Mas eu penso o seguinte, eu começaria não no sistema penal, porque o problema não é o sistema penal. O sistema penal é a consequência, é o efeito. Eu começaria com a causa. Aonde está a causa? Dentro da comunidade. Aonde está a causa? Nas fronteiras onde passam as drogas. Aonde está a causa? Na ausência do Estado na educação. O senhor disse uma parte, até concordo, numa parte discordo de outra, quando o senhor disse, nós não podemos nos usar da bandeira de que, porque o Estado falhou, justificar a criminalidade. Eu digo assim, a ausência do Estado numa comunidade não justifica a criminalidade, mas explica. Não justifica alguém entrar pro crime, mas explica porque alguém entrou. Porque o senhor imagina comigo, o jovem está lá, o pai sai de manhã com a mãe para trabalhar, para trazer o sustento para dentro de casa. Depois de um mês, com muita dificuldade, compra um quichute. O quichute era aquele sapatinho antigo. Eu usei. Compra um tênisinho para o menino de R$100, de R$70, porque é o que tem. O filho do traficante, do assaltante profissional, se é que existe um assaltante profissional, o assaltante profissional tem um Nike de 1.000, 1.500, 2.000. O pai entra na comunidade numa bicicleta digna, decente. O criminoso entra numa R1, num carro premium. Que tipo de mensagem é mandada para a mente desses garotos, dessa garotada que está crescendo ali dentro daquela comunidade? Aí, é claro, não vou generalizar, dizer que todo policial age assim, existe muito profissionalismo dentro das nossas polícias, eu respeito muito, tenho amigos assim na polícia. Mas às vezes, a polícia ela falha um pouco nessa maneira de tratar
o cidadão que mora na comunidade. Por exemplo, o policial entra para patrulhar Alphaville, o Brooklyn, Morumbi, ele vem de um jeito. Você chama a ver na pandemia o policial sendo esculachado por empresários dentro de Alphaville, nós vimos, virou reportagem. Mas na comunidade o policial é esculachado? A mídia manipula muito, né? A imagem do policial. Sim, mas na comunidade o policial é esculachado? Ele é maltratado no sentido de alguém xinga ele, grita pra ele, você não vale nada, e não sei o que um empresário fez em Alphaville? Já vi casos assim, mas não naquele ponto. Naquele ponto ali... Porque se fizer, entra no pau. Porque se fizer na comunidade, vai um cidadão na comunidade dizer pro policial, não sei o quê. E eu não tô dizendo que eu sou a favor, gente, sou contra. Nós somos contra qualquer tipo de falta de respeito. Porque isso aqui é o maior assunto, é polêmico isso aqui, mas é debate. Nós só estamos deixando bem claro que no Alphaville, dependendo do policial, dependendo da abordagem que ele faz em Alphaville, ou nos Jardins, ou no Brooklyn, no Morumbi, ele vai ter um tratamento diferente do cidadão, que às vezes até um pedreiro, um mecânico, pai de família que está no portão. Não, se for na comunidade, vai dizer, mas como assim? Já pega, já gruda, já puxa. Já quer dar umas tapas e etc. Então, às vezes, eu acho assim, eu vejo a polícia muito profissional, existem muitos profissionais. Muito. Eu sei que eles sofrem muito, não é fácil a luta que eles fazem. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil porque a mídia toda hora distorce a imagem deles, né? Então não é fácil a luta que eles fazem. Mas, cara, eu percebo assim que, às vezes, a dificuldade que gera dentro da comunidade explica por que às vezes uma garotada se identifica mais e tem mais como herói os criminosos do que a nossa própria polícia. Não justifica. Ou o próprio Estado. Eu gostei da sua colocação. Não justifica. Mas explica. Mas explica. O porquê. É isso aí. Agora, o mais complicado de tudo, que eu vejo, a leitura que eu faço no ponto de vista geral, é que o pai desse garoto, que no caso é a maioria, ele já vem da Bahia, ou ele já vem lá de Recife, ou ele já vem lá de Minas, ou ele já vem lá do Ceará, do Rio Grande do Norte, ele já, do Belém do Pará, ele já vem de lá pra cá como um cidadão desestruturado para criar o filho em uma comunidade. Eu digo pelo meu pai. Meu pai, nós viemos de Pernambuco em 89. Em 89, nós pegamos ainda o finzinho do regime militar. Eu lembro dos policiais com aquele capacete que parecia um pinico, aquela baratinha que era o Fusquinha. Eu lembro os policiais usavam... O golzinho, motor de geladeira. Eu lembro que os policiais usavam aquela farda do exército. Meu Deus do céu, quando eu via a cavalaria, na época do Paulo Maluf, nos anos 91, 92, 93, subindo aqui o Morro da Brasilândia, misericórdia, eu via a cavalaria vindo por baixo, todo mundo vestido de preto, e aquele helicóptero preto vindo por cima, eu me desesperava como criança. Só que a realidade é uma só. O meu pai, que hoje não é mais a mesma pessoa, amadureceu, é outro homem, na época não tinha nenhuma estrutura para criar um filho dentro de uma comunidade. Porque qual era a visão do meu pai? Meu pai é um homem muito trabalhador, saía cedo, chegava tarde, às vezes meu pai chegava e já estava dormindo, e às vezes meu pai saía... Você nem via. E eu nem via. Porque meu pai, ele tinha compromisso com seus clientes, ele precisava entregar. Sempre trabalhou na área da construção, minha mãe trabalhava na Lacta, minha mãe saía primeiro que meu pai. Minha mãe saía 4 da manhã, voltava 2:30 da tarde. Quando minha mãe chegava, era festa, porque eu ia pra rua. Eu não queria saber de voltar, eu queria empinar pipa, brincar. Só que os meus pais já vieram de Pernambuco sem nenhuma estrutura de psicologia educacional, financeira. Pra falar assim, como é que tá sendo lá? Naquela rodinha que você tava naquela fogueira, porque nós montávamos uma fogueira no meio da comunidade, ia assar milho, e ali saía várias conversas, várias histórias. Eu nunca vi. Na comunidade ou no campo? Não, era um negócio assim, era bem na época as comunidades tinham muito mato, tinha poucos barracos, né? Aqui na Brasilândia mesmo era um matão. Agora, eu nunca vi meu pai e minha mãe pegar e perguntar pra mim e dizer assim, filho, qual era o assunto lá? Qual que era o papo? Qual que era a filosofia? Qual que era a conversa? É diferente de uma família que tem mais estrutura, que dentro de casa, na mesa, fala sobre educação financeira, administração, fala sobre alinhamento comportamental, quer dizer, outra mentalidade, né, gente? Os famosos códigos. Eu estava na Índia agora, onde as famílias ricas só casam entre si. E os pobres só casam entre si. Não é muito diferente daqui, mas aqui ainda é diferente porque de vez em quando playboy... quem tá lascado se lasca. Mas aqui é diferente porque de vez em quando tem um playboy que se apaixona pela menininha que mora no morro e ele muda a vida dela e os códigos às vezes até chegam para alguns na comunidade. Mas nós sabemos muito bem que é bem limitado isso aí. Então a gente percebe o quê? Pais sem estrutura, sem tempo. Porque acorda cedo para trabalhar. Aquele moleque que fica na favela, na comunidade ali, empinando pipa, jogando bola...
Não tem jeito, ele vai ser afetado, vai ser contagiado pela O ambiente sempre vence quem não tem identidade. O ambiente sempre vence quem não tem identidade. Por isso é importante. Verdade. Às vezes as pessoas dizem, não, o ambiente não te faz, influencia. E em alguns casos faz sim. Por isso que é importante afirmar a identidade de um filho. Você é incrível, você é filho de Deus, você é inteligente, você é sábio, você não precisa ir pro crime. Você não é melhor que ninguém, mas você é diferente. É isso aí, a identidade. Quem tem identidade, o ambiente não vence. José tinha identidade. Foi para dentro do ambiente idólatra que era o Egito, não tinha nenhum crente vendo ele e ele permaneceu crente. Daniel foi para dentro da Babilônia, era um ambiente idólatra de esoterismo, espiritismo, de culto da necromancia, culto aos mortos. E Daniel, com poucos crentes ao redor, mas ele se manteve na vida palaciana, tinha identidade. Mas tinha identidade. Quem tem identidade, o ambiente não vence. Uau. Mas quem não tem identidade, ele é igual chuchu. Chuchu você cozinha com abóbora, tem gosto de abóbora, com batata tem gosto de batata. Quem não tem identidade vai na escola ele não é crente, mas na igreja é. Chega na empresa ele não é crente, mas na igreja é. Chega lá dentro da faculdade ele não é crente, ele é leninista, ele é marxista, ele é não sei o quê, ateu, à toa, em alguns casos é idiota, porque tem muito, mas na igreja é crente. Quando não se tem identidade, eu não faço o ambiente me faz. Então, resumindo, para responder de uma vez a pergunta que o senhor me fez, a ausência do Estado explica por quê. Porque quando os pais estão indo trabalhar, o Estado tem que ter uma boa creche nas comunidades, que atenda a todos, e sem muita burocracia, ou sem burocracia nenhuma. Um bom atendimento na área da saúde, uma boa educação, porque isso aqui são princípios elementares e fundamentais básicos da nossa Constituição. Todo cidadão brasileiro tem direito de ir e vir. Espera aí. Tem alguma rua que eu passo com medo? Tem algum bairro que eu tenho dificuldade para andar por ele? Então, o Estado está me restringindo o meu direito de ir e vir. Porque quem é que tem que condicionar aquela rua, me dando condições para eu passar por ela, não é a comunidade. É o Estado. Então é o princípio básico da Constituição. Eu tenho o direito de ir e vir. Eu tenho minha liberdade de expressão. A princesa Isabel, em 1888, libertou os negros. Mas nós estamos escravos, aprisionados de um ativismo cultural. Se você pensa diferente, você é rechaçado, você é banido das redes sociais, você tem suas redes sociais caçadas, você é cancelado dentro de universidades, você chega a ser esculachado por causa de um ativismo cultural que, na verdade, é nada menos que escravocrata, preconceituoso, discriminador. E qual lei o senhor criaria? Se o senhor fosse criar uma lei. Primeiro, dentro desse contexto de solta ou não solta. Tá, dentro do contexto de solta e não solta. Eu separaria. Eu começaria. Se eu fosse falar assim, Márcio, coisa que não pode acontecer, é claro. Nós vamos entregar todo o sistema penitenciário do Brasil para você administrar. O que você faria? A primeira coisa, eu levaria educação de qualidade. Trabalho para todos. Para dentro do sistema penitenciário? Para dentro do sistema penitenciário. Independente do regime, independente do artigo, do regime, independente do artigo, do regime a qual ele foi condenado, se é crime comum ou hediondo, independente do tamanho da pena. Ok, só para me entender. Então, primeiro você levaria educação. Educação, trabalho remunerado, remunerado, terapia laboral, ocupacional. Porque o cara fica lá dentro, não tem nada para pensar, e o cara vai pensar em quê? Fuga, sequestrar, planejar sequestrar, assalto, tráfico aqui fora. O cara não tem nada lá dentro. O cara fica dentro de uma cela. No caso, quando é RDD, regime disciplinar diferenciado, o cara fica dentro de uma cela sozinho. Quando é um PSMA, um presídio de segurança máxima, às vezes ficam 2, 3, até 4 na cela. Verdade. Ele fica ali dentro fazendo o quê? Olhando um pra cara do outro, cheirando o peido um do outro, todo dia, comendo aquele rango ruim, todo dia. Você tá me entendendo? Tendo a oportunidade de olhar por... Só deixando claro aqui, irmãos, que ninguém tá falando de facilitar a vida do criminoso, não. Ninguém tá falando isso aqui. Só deixando bem claro, nós temos um amigo em comum, pastor,
eu não vou citar o nome dele aqui por questão de ética, para não expor a imagem dele, mas ele foi preso na década de 90. Ele foi preso menino, com 18 anos de idade. Um moleque. Saiu agora homem, com 34 anos de idade. É a mesma pessoa? Não, não é a mesma pessoa. Inclusive, você falou de educação, dentro do presídio, ele me conta um testemunho de que ele estava assistindo televisão e fazendo academia com os presos que eram da igreja, dentro do presídio. E ele foi reintegrado. Ele foi mal interpretado pelo sistema, também pelos faxinhos na cadeia. Olhou e falou, qual que é desse pastor? Ele fica sem camisa dentro da cela, fica de bermuda, faz academia, assiste televisão. Não tô entendendo qual que é desse pastor. Fizeram uma reunião no meio do pátio, chamaram ele. Ele falou, não, eu trato eles assim porque eu tô preparando esses homens para viver em sociedade. Eu não posso tratar esses homens. E quando ele saiu, depois de mais de 20 anos preso, cumpriu a pena dele, quando ele saiu, ele não sabia nem usar o bilhete único. O senhor falou aqui agora que o primeiro passo do senhor seria colocar o quê? Educação? Educação. Porque o camarada sai, ele foi preso, o poste era de madeira ainda, as ruas eram de paralelepípedo. Quando ele sai, ele fala, onde eu tô? Fica perdido. E a idade cronológica não é a mesma mental quando o apenado sai. Aí é forte, hein? A idade cronológica e a idade mental são distintas. Uau. O cara sai de lá, entra com 20, sai com 40. Mas a mentalidade dele é de 20 anos atrás. Então, não é questão de defender o apenado, o sistema carcerário, e nem é questão de estar fazendo a crítica ao Estado. Porque reconhecer o problema. Porque eu seria um idiota se eu só fizesse crítica e não apresentasse uma solução. Agora, a verdade não é questão de puxando a brasa para a sardinha do apenado. Mas a verdade é o seguinte, se o jeito do Estado funcionasse, se o jeito que você, cidadão que está me ouvindo, que talvez não concorda com a minha opinião, se funcionasse, o Brasil não era o terceiro país com o maior índice de população carcerária. Nós não teríamos 700 mil apenados. Se funcionasse o seu jeito, se funcionasse o jeito do Estado, o problema carcerário teria sido solucionado, como foi na Holanda, na Groenlândia, na Suécia. Agora, por que não foi solucionado? Por que não foi solucionado na China comunista, nos Estados Unidos com prisão perpétua? Por que o crime continua? Verdade. É porque não funciona do jeito do Estado, não funciona do jeito do meu, pode funcionar. Por quê? Pergunte por quê. Por quê? Porque eu vim do sistema penitenciário, eu fui presidiário, eu vim desde a minha pré-adolescência no ilícito, na vida ilegal. Mas hoje eu tenho 4 livros escritos, estou indo para o 5º, tenho esse podcast maravilhoso, recebendo figuras ilustres aqui, inclusive o senhor. Hoje eu ando num bom carro, hoje eu tenho uma vida realizada, já viajei em inúmeros países. Casado, pai de filhos. Aí você pergunta, o que mudou sua vida? O que mudou sua vida? O que mudou a minha vida, primeiro, é que eu entendi dentro do sistema penal que por meio da leitura eu poderia construir uma vida aqui fora. Eu comecei a ler. Em um período de quase 5 anos, eu li 1000 e poucos livros. Fora outras vezes, passando pelo sistema carcerário, eu li direito, li filosofia, li psicologia, li de tudo. Hoje, quando eu saí aqui fora, quando eu estou aqui fora, eu tive a oportunidade de fazer faculdade e etc. Mas lá dentro eu estudei muito. Eu li muito lá dentro, primeiro. Segundo, reconheci Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Com a mente cheia de informações, eu fui para a prática. Okay. Um dia uma psicóloga perguntou para mim assim, se você sair daqui e a sociedade não te der uma oportunidade, o que você vai fazer? Eu disse, se a sociedade não me der uma oportunidade, eu crio a minha. E eu criei, porque não me deram uma oportunidade. Eu só acredito que você tem essa visão por causa da leitura. Sim. Eu quero fazer também. Então eu quero te fazer uma pergunta. Existe uma soma de... Então eu quero te fazer uma pergunta. Então o senhor tinha acesso à biblioteca? Tinha. Mas por que os outros vagabundos não tinham também acesso? Na verdade, porque lá dentro é muito restringido. O quê? Porque lá dentro é o seguinte, você imagina, tem uma biblioteca, onde um dos presídios que eu passei tinha uma biblioteca com um acervo de mais de 10 mil livros. Ok? Mas o Estado não teria condições de pegar todo o apenado e levar lá, na biblioteca. Até acontecia de levar o livro lá para dentro da galeria. Eu levava livros para a galeria para distribuir para os outros presos, para eles lerem. A questão é, o Estado sabe que entra maconha na cadeia. Aí o que o Estado quer fazer? Porque o Estado tinha que reprimir a entrada das drogas. Permitiu entrar. A droga entrou dentro da cadeia. Aí o que o Estado arruma?
o Estado arruma um jeito, de tirar qualquer tipo de papel que o preso possa usar para fumar maconha. Aí o preso faz o quê? Vai fumar maconha onde? No papel do livro. Aí o Estado diz, vamos reprimir. Vamos fazer o quê? Vamos proibir os livros de entrar na cela. Quer dizer, proíbe o livro que é utilizado por alguns... Por alguns, às vezes para fumar um beck. Mas não impede a droga entrar. Quer dizer... Não, a droga entra. É isso que eu tô falando. O Estado ele quer tapar o sol com a peneira. Eu nunca ouvi isso. Primeira vez na minha vida. Ele quer impedir o preso de fumar maconha, mas a maconha entra. Quer dizer, ele impede o acesso ao livro, porque alguns vão se utilizar da folha... para fumar maconha. Porém, o outro que precisa ler, se tornar uma pessoa melhor através da leitura. Antes do senhor fazer a pergunta para mim, que o senhor falou que ia fazer, deixa eu dar um testemunho de algo que aconteceu aqui, porque o senhor falou da questão da criança que vai trabalhar. Esse assunto é polêmico, tem pano pra manga. Não, daqui dá pra ficar 2 horas e meia conversando sobre isso aqui. Eu tenho uma história bem interessante, porque eu cresci no Morro da Brasilândia e nós, como criança, tinha um bandido que mandava na comunidade inteira, na época da fita do neném, chamado João Negativo. Ele era muito respeitado, muito querido, uma pessoa muito educada. Qual é o nome dele? João Negativo. Mano, eu conheci cada nome. E os apelidos é engraçado, só cortando rapidinho. Os apelidos é engraçado. Verdade. Eu conheci Funeral, Bebeguel, Cabeção, Caveirinha. O meu era Caveirinha, né? Eu fui chamado de Caveirinha, fui apelidado de Cariri. Caveirinha, Cariri. Cariri. Mas então, e o João Negativo era uma pessoa assim, era um criminoso. Eu sei fazer a distinção de um bandidinho para um criminoso. O cara era um criminoso, porque ele subia a comunidade inteira da Parapuã, ali da Favela da Paz, do Tiropombo. Ele vinha cumprimentando todo mundo lá de baixo, até chegar lá em cima no Bato Ceará. Ele vinha dizendo bom dia, se fosse à tarde, boa tarde, como é que vai o senhor tá bem? É tanto que a educação como ele tratava o meu pai. Você vai pro culto, lembra de mim, ore por mim. Um dia tentaram arrancar a garagem do meu pai, porque disseram que estava atrapalhando os carros passarem. O que o João Negativo fez? Não, deixa eu ver aqui. Não tá atrapalhando em nada. A sua garagem tem que ter um lugar para você guardar o seu carro. Eu vou lá conversar com o pessoal. Subiu lá, conversou, ninguém vai mexer na garagem do irmão. Era um nível de educação. O camarada tinha princípio ético, aquele criminoso. Eu, criança, olhava para aquilo e falava, rapaz, como é que pode, né? Eu, criança, adolescente, cresci. Só que passou-se um tempo, mataram o João Negativo, nós também mudamos de bairro, fomos morar em outro bairro, na região da Freguesia do UOL, mais próximo da Marginal Tietê. Tinha um posto de gasolina, tinha um policial, um tenente da rota aposentado chamado Batistinha. Um respeito que aquele policial tinha por mim era tão grande, o respeito que ele tinha pela minha mãe é tão grande, e aí houve o inverso. A minha admiração que eu tinha pelo João Negativo, agora ela foi direcionada para um policial, que fazia o quê? Pagava para cortar meu cabelo. Trazia roupas que não cabia mais um filho dele, trazia para mim, tênis. Comprava caderno de escola para mim. Você imagina como... Olha como que é complexo aqui em São Paulo. Não, olha como que é complexo aqui em São Paulo. Eu moro na comunidade. Pergunta, e aí, pastor? E aí? Pastor? Qual que era o pior? Quando tinha ocorrência e ele entrava, que ainda não era aposentado, ele se aposentou agora. Quando tinha ocorrência que ele entrava na comunidade onde eu morava. E o pior de tudo, você não vai acreditar. Pra mim era difícil cumprimentar ele. E ele sabia disso. Pra mim era complicado cumprimentar ele. Um policial que pagava meu corte de cabelo, pagava meus cadernos, trazia roupa do próprio filho dele pra mim, que não cabia mais o moleque dele, mas trazia pra mim, porque ele via que eu não tinha condições. Trazia tênis pra mim poder ir pra escola. E ele entrava com aquela submetralhadora pra conferir uma ocorrência. Enfim, alguém que ligou para um Discom 90, ele veio resolver, ele olhava para mim, eu olhava para ele, e meu olhar dizia, eu te respeito, eu te respeito, não tem como eu desrespeitar. Mas não posso pegar na sua mão. Né? O piloto tem uma pergunta e eu gostaria muito de me envolver nesse assunto, aproveitando esse finalzinho aqui. Antes de mais nada, a audiência tá mandando também muita pergunta no chat, o pessoal tá interagindo legal aqui. E eu gostaria de saber... Dentro dessa questão do apenado ter o direito ou não de estar saindo em datas definitivas ou determinadas para passar com a família, né? Qual é o papel da família dentro do convívio de um presidiário? Porque, afinal de contas, esse apenado, ele está tendo esse benefício para estar passando um tempo com a família, né? Esse convívio com a família, no período que ele está cumprindo a pena, é determinante para a transformação dele num novo ser ou é só responsabilidade do Estado?
Quem responde essa? Quer responder? Não é melhor o senhor responder. Na verdade, quando o preso ele vem às ruas para passar com a família, já existe uma química emocional muito forte. Aquele ali exerce um papel predominante, uma influência muito forte, mesmo no processo da reintegração social. Só deixando claro uma coisa, depende do criminoso. Quem é ele, né? Quem é ele? Se é um bandidinho comum, ele quer ficar com a família, mas se ele for um criminoso inserido numa facção, ele sabe que a missão dele na rua é outra. Ele vai ver a mãe, vai ver o pai, vai cumprimentar o pessoal, vai abraçar os amigos, mas quando ele bota o pé na rua, irmão, a gente sabe muito bem que nós crescemos nessa região, nós sabemos que a missão dele na rua é meio que tipo, é lei, né? Ele já sai de lá, já chega na rua, tem 4, 5 celulares pra ele resolver, já tem uma lista de problemas pra ele administrar, ele tem que conferir algumas coisas. Se a ordem for que ele volte pra levar algum tipo de relatório, ele volta, mas se a ordem for, fica lá, desce pra algum lugar, vai resolver alguma coisa, vai pro interior, vai pra Campinas, vai pra Baixada, a visão é outra. Ele vai passar pouco tempo com a família dele, porque ele não vai deixar de matar a saudade, porém ele é um criminoso. Não é um bandidinho comum. Não, mas... Agora o bandidinho comum, sim, eu acredito que há sim um grande resultado emocional. Ô mãe, a mãe vai dizer, filho, se comporta direitinho, pra você sair logo, tá bom, mãe. Tá, ele vai desejar estar aqui na rua, ainda mais se ele for um primário, que nunca foi preso. Mas aí, tem que fazer distinção nessa pergunta, viu, piloto? Mas entre o criminoso e o bandido comum, bandidinho de galinha, entendeu? Mas aí entra o seguinte, mesmo o criminoso de alto nível de periculosidade, ele tem emoção. A ideia de que é claro que existe uma polêmica muito grande em torno da ideia do psicopata e do sociopata. Existem certos criminosos que ele são tem emoção, ele tem emoção, mas ele tem uma missão. Então, isso que eu tô falando. Existem certos psicopatas, aliás, o sociopata e o psicopata, ele tem uma dificuldade em gerir essas emoções a ponto de se importar com outra. É verdade. Porém, mas, todavia, é aqui que eu tenho uma polêmica, um problema com alguns psiquiatras que falam que para o sociopata e o psicopata não existe mais jeito, não tem solução. Tem. E é aqui que eu discordo. Tem sim. Porque o berço, a mão que balança o berço, produz imagem numa memória episódica e emocional que mesmo com o passar do tempo, a memória traumática que um cara sofre ao longo do tempo, a sociopatia que ele desenvolve, ela não consegue roubar essa imagem episódica. Essa memória episódica, ela fica lá. Então mesmo um criminoso de alto nível de periculosidade, quando ele está no convívio da família, no seio da família, aquilo ali manda uma imagem. É por isso que, aquilo que você falou, isso é fato. O apenado, às vezes, ele sai com uma missão na saidinha. A questão é, aqui entra o todo. A saidinha é uma ideia desenvolvida a partir de um pensamento psicológico. A saidinha é um pensamento desenvolvido a partir de um pensamento psicológico que juntar o todo contribui para construir um novo ser social. Então não é só a saidinha para transformar o ser humano, não é só a família para transformar o ser humano, é um conjunto para formar o todo. Concordo. Ou seja, eu pego a educação, eu pego a preparação profissional, eu pego a separação desse apenado lá dentro do sistema carcerário aí. O mais periculoso fica numa ala, o menos periculoso fica no outro, certo. Separo por artigo. Agora eu pego, ele progrediu de regime, ele ganhou uma confiança do Estado, agora ele está com a família, é o todo que contribui para reconstruir ou reintegrar socialmente. Eu nem digo ressocializar, porque é uma ignorância que acontece dentro das nossas universidades, que juízes, promotores cometem ao dizer tem que ressocializar. Como ressocializar sua anta? Ele nunca deixou de ser um ser social, ele só está dentro do sistema carcerário, é uma outra sociedade. Não é esta sociedade que eu e você vivemos. É uma outra sociedade. Então não tem como eu ressocializar alguém que já está dentro de uma sociedade. O que eu vou é reintegrá-lo socialmente a esta sociedade onde ele saiu. Até porque eu costumo dizer que a diferença entre uma prisão e uma casa, um lar, é a forma como as pessoas ao seu redor te tratam. Você pode estar dentro de uma casa e se sentir numa prisão.
se aquelas pessoas te oprimirem, te machucarem, e você pode estar dentro de uma prisão e se sentir num lar se aquelas pessoas te amarem. Então, eu entendo que o papel da família também ele é muito importante, tanto quanto o Estado. E encerro aqui minha participação. É um conjunto de coisas. É complicado. Vai ter que ter parte 2. É um conjunto de coisas. É um conjunto de coisas. A família tem o seu papel na educação. Aquilo que compete à família, o Estado não pode fazer. Por isso que a criança é propriedade do Estado, como disse uma ministra recentemente. Lava sua boca, falando besteira. Tem preparação jurídica, mas lhe falta uma psicologia social de família. Não existe isso de que a criança é propriedade do Estado. A criança ela é bem maior do pai e da mãe. O Estado só deve interferir no processo da educação se esse pai e essa mãe abusa, não lhe dá o direito de levar o filho para estudar a educação, tem maus tratos, aí o Estado interfere. Aí o Estado tira do pai e da mãe. Então, Agora, não é propriedade do Estado quando você é um bom pai, você é uma boa mãe. Então é um conjunto de coisas, pastor. Mas eu volto naquela tese aqui. Como ser um bom pai quando você já vem de lá pra cá desestruturado? Complicado, né? Complicado. Seria muito bom que todos os meninos que moram no Morro da Brasilândia, que moram no Perialto, que moram no Elisa Maria, que moram no Arvão do Parque de Taipas, que moram lá perto da Arábia, no que moram nas comunidades do mundo inteiro. Eu gosto de citar os nomes porque as pessoas vão se sentindo lembradas, né? Que moram ali dentro do buraco do Vila Zate, do Cantagalo, entendeu? É muito complicado isso aí. Olha lá, dá uma olhadinha lá. É muito complicado isso aí, porque a gente percebe, seria muito bom que toda essa garotada tivesse um pai herói. Mas nós sabemos que eles têm um pai que é provedor, mas não é protetor. Porque ele está ausente demais. E não é porque ele é uma pessoa ruim, é que ele já veio de lá, do Nordeste pra cá, desconfigurado. Mas por que ele está ausente? Ele está ausente, então... Ele está ausente porque por falta de estrutura. Quando a pessoa vem de lá pra cá e chega aqui em São Paulo, como meu pai chegou aqui em 89, o pessoal passava na rua com a corneta. Estão precisando de trabalho. Na época era o Cruzeiro, Cruzado, não consigo lembrar, que eu acho que era Cruzeiro, Plano Real. Aquela mudança do Plano Real perto de 94. Rapaz, a mão de obra era muito escassa. Havia uma necessidade, as empresas clamavam pro peão para trabalhar. Então o pai de família ele queria ganhar um pouquinho a mais, trabalhava aqui, trabalhava lá. Tem gente que trabalhava 2, 3 empregos, uma vez só. E nós sabemos muito bem que essa necessidade, quando chegou aqui, que foi morar de favor na casa de um irmão, de uma tia, de um parente, era um barraquinho na comunidade, esse homem queria o quê? Um cara que nem meu pai, que é muito trabalhador, queria independência, queria o ambiente dele. Ele fez isso aqui, ó, pra trabalhar, pra ter um terreninho, comprar e construir uma casa. E ele conseguiu. E por esse motivo ele era tão ausente, porque ele tinha um objetivo de vida, o quê? Eu preciso ter uma casa em São Paulo, senão vou ter que voltar pra Pernambuco, uma mão na frente e a outra atrás. E aí já veio lá pra cá totalmente sem estrutura. Meu pai com 9 anos de idade, no sítio do meu avô, tava com a enxadinha na mão. Onde com um homem pernambucano, com 9 anos de idade, não teve como estudar, porque teve que trabalhar na roça, vem pra São Paulo, uma metrópole dessa aqui gigantesca. Como que esse homem vai ter estrutura pra criar o Eliel dentro da comunidade e falar pro Eliel, ó, tome cuidado, meu filho, esse não é o caminho. É complicado. Mas é aí que nós giramos e chegamos ao mesmo lugar. Seu pai veio desestruturado por quê? Porque estava numa região do Nordeste, normalmente pobre. Não estou dizendo que o Nordeste é pobre em si, existe geograficamente falando. Nordeste é riquíssimo, tem muita coisa bonita de lá. Mas até hoje é um lugar sofrido. Mas a questão de sofrimento econômico, financeiro, isso é fato. Isso é fato. Então, mas ó, ele já vem de lá... O pior não é nada, lá tudo é mais caro. Então, ele já vem de lá com problema na educação. Ele vem de lá com problema na segurança. Com a mente desfigurada. Nesse sentido intelectual, nessa preparação. Em busca de uma vida melhor. Tudo isso é o quê? A ausência do Estado. O que eu volto a dizer, não justifica nenhuma atitude de quem se torna bandido, mas está explicando o porquê. Então, quem é o maior culpado? É sempre o Estado. O maior culpado é o Estado, porque se o Estado tem um cofre, se detém a chave dos cofres para cuidar do seu cidadão, e ele não cuida, ele peca. Olha só, nós vimos aí, ó, a Operação Lava Jato, 600 réus. 600 réus foi julgado. Dos 600, 42 eram políticos. Dos 42, 22 recebeu sentença condenatória. Ok? Sem falar das grandes empresas. Eu não vou citar os nomes aqui. As grandes empresas
que foram inseridas dentro do contexto da operação criminosa. 11 ministros do governo federal foi enquadrado, sentenciado, e desses 11 ministros, alguns chegaram a dizer, fulano de tal, que eu não vou dizer o nome aqui, não precisa, né? Você não é bobo, disse, era amigo, não estou falando de gente que era só simpatizante militante, era amigo, conhecia, disse, é bandido, é criminoso, é culpado. No final de tudo, o que acontece? Cadeia no Brasil é para pobre, e vou usar a expressão chula, para preto. Mas se você é um empresário rico, se você é um político rico, e os políticos são ricos na sua maioria, não vou generalizar, ou se não é rico tem uma boa condições, se você é rico, tem dinheiro, o que o Estado faz? Abre as pernas para você, afrouxa para você, porque a nossa lei, ela é muito boa, ela é severa para o pobre da comunidade, mas ela é frouxa para o rico. Sabe quando que ela pega o rico? Ou um político rico? Quando o crime cai nas mídias, cai na TV. E mesmo assim, caindo nas mídias e na TV, o que nós vimos agora com o Sérgio Cabral? Condenado a mais de 400 anos. Com menos de 6 anos de pena paga, ele saiu. Quantos pobres, coitados, miseráveis, ladrão de papel higiênico, de pasta de dente, de biscoito, que está dentro da cadeia há 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos? Ok. Vamos lá, pra gente tá chegando à conclusão já do programa, né? Vamos lá. Eu fico bravo. Essa sua opinião, pra mim, ela é muito rica. Esse seu ponto de vista, pra mim, ele é riquíssimo. Então, nós temos dois tipos de seres humanos na Terra. Nós temos o pobre e o rico. A desigualdade social está em todo lugar. E discriminação. Desigualdade e discriminação. Eu já viajei para alguns países, e todo país que eu cheguei, eu vi desigualdade social. Eu vim da Índia agora há pouco tempo, tem desigualdade social lá também. Estive na Europa, Portugal, Londres, todos os países que eu passei, tinha lá desigualdade social, não tem jeito. Agora, vamos lá. Nós temos um pobre inteligente e o pobre burro. Qual que é o pobre burro? Querer bater de frente com um sistema que está desestruturado e você não vai vencer. Mas você quem vai tem perder. força não vai vencer. Você vai perder. Sabe onde você vai parar? Você vai parar na cadeia, porque o sistema não vai beneficiar você. E o pobre inteligente, qual é? O pobre inteligente, ele diz o quê? Eu vou ser inteligente, eu vou estudar, eu vou melhorar de vida, sabe por quê? Porque se eu for igual os meus irmãos, os meus vizinhos, os meus primos e os meus colegas, eu vou ser mais humilhado pelo sistema. E aí, você quer ser humilhado pelo sistema e ficar fazendo crítica ao sistema? Ou você quer acordar para a vida e entender que Jesus Cristo é o Senhor e que o melhor caminho é o caminho de adquirir cultura, conhecimento, não apenas informação? Acorda, meu irmão. Resumindo, com relação a saidinha, eu sou a favor ou contra? Feminicídio, não pode ter saidinha. Eu também concordo, não O pode. cara vai lá, esfaqueia, mata a mulher, não pode ter saidinha. O camarada cometeu um crime. Latrocínio também não pode sair. O camarada foi lá e cometeu um crime, como o casal Nardoni. Vai lá Bandido. e mata a filhinha. Não pode sair. Não pode. A Suzana von Richthofen. Não pode Mata sair. o pai e a mãe, quer sair. pode Saidinha pra quê? Curtir com que família? Não Se pode ela sair. Não tem princípio de família. Pastor Márcio. Aquele casal de lésbicas, As aqueles lésbicas homossexuais que arrancaram, não pode o sair. pênis da criança. Um casal homossexual que arrancou Não pode o sair. pênis de uma criança. Tem que sair pra saidinha? Não. Os cambal que tem que ficar preso, cumprir a pena toda. O criminoso também. Quem tem que sair é o bandidinho, que foi preso num crime velho besta. Ele tem que sair, curtir a família aqui, e se o Estado deu esse direito pra ele. Gente, concluindo isso aqui, eu fico às vezes assim, meio chateado, meio revoltado, não quero que você se ofenda comigo, não é a minha intenção. É que eu fico tão chateado com o Estado. Eu sei que existe muito rico, o Brasil é um país muito rico. O Brasil tem condições, capacidade de mudar a história do ser humano, do cidadão, de dar vida digna nas nossas comunidades, de ajudar a mudar aqueles apenados que querem mudar, porque tem gente que quer mudar. Tem condições de tirar a gente dessa vida antissocial, na cracolândia, nas drogas lícitas ou na lícita ou na ilícita. O Estado tem, o Brasil é rico, ele pode incluir mais pessoas. Sabe o que me revolta, o que eu não quero? É que o Estado continue manipulando o pobre, escravizando eles de políticas sociais. Vou te dar uma bolsa isso, um bolsa aquilo, pra você ser meu eterno escravo de miséria, eterno escravo de porcaria, de pouca coisa, ao invés de você entender que você é um ser perfeito, criado por um Deus perfeito. Deus te deu em torno de 81 a 92 bilhões de neurônios, igual Einstein,
Einstein tinha, Freud tinha. O que distingue você de Einstein é apenas informação, porque neurônio você tem a mesma capacidade, uma mente incrível. Você pode ter uma vida abençoada, próspera, você pode crescer, você pode estudar, você pode escrever livros, ser um profissional liberal, você pode ser um empreendedor, você pode ser um coach, você pode ser o cara. Por quê? Porque eu vim do sistema penal, eu vim de uma vida desgraçada, eu vim de uma vida miserável. Hoje eu conheço inúmeros países, tenho uma vida incrível. E acima de tudo, Jesus me salvou, me libertou. E um dia, as desigualdades e discriminação social, essa pátria amada, miserável, desgraçada, essa miserável, desgraçada, arrebentada que existe, essa vida aqui na Terra, se aqui esse mundo não for restaurado, há uma promessa bíblica. A utopia de Platão, de uma cidade perfeita, um estado perfeito, que ele não conseguiu ver nessa terra, a Bíblia promete na eternidade com Deus. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele. Olha que alegria que eu tenho hoje de ter meu podcast, e tá aqui no meu podcast, o Clube da Sabedoria Cast, compartilhando com você, entendeu? E você aqui vendo o nosso podcast, participando. Entende? Aqui nós temos a venda aqui você pode adquirir nossos livros, ó. Isso aqui é um dos meus livros, ó. Escatologia, que eu explico tudo sobre o Apocalipse, tudo, detalhe por detalhe. Eu tenho um outro livro chamado O Poder da Mente Transformada. Por que eu mudei? Por que eu cresci? Por que eu prosperei? Porque eu mudei a minha mentalidade. Mudança de mentalidade muda qualquer realidade. Sim. O livro O Poder da Mente Transformada, um livro incrível que eu tenho. Tem um outro livro chamado Dinheiro, o Segredo Revelado em Deus. Como você vai administrar suas finanças pessoais, familiares e empresariais. É outro livro que eu escrevi. Tem um outro livro chamado O Sucesso na Fé Cristã. Fé todo mundo tem, mas nem todo mundo sabe usar. E a fé é um minúsculo substantivo abstrato que, quando bem utilizado, é mais potente que uma ogiva nuclear. Se você souber usar a sua fé, você vai ter uma vida de sucesso. Eu te explico como. Tá aqui. Você pode entrar em contato conosco por meio da nossa equipe, telefones, no vídeo, no bate-papo aqui. Você pode mandar sua mensagem e nossa equipe vai entrar em contato com você. Nós mandamos o nosso livro em qualquer lugar do Brasil. Você não pode perder essa oportunidade de crescer, de enriquecer, de ter uma vida maravilhosa. Continue conosco no Clube da Sabedoria Cast. Curta esse vídeo, compartilha com outras pessoas, se inscreva no nosso canal e vamos continuar juntos crescendo aqui. Criticando quando necessário, mas apresentando de forma inteligente uma solução para os problemas. Aqui no Clube da Sabedoria Cast, falamos de inteligência emocional, teologia, política, falamos de tudo, porque estamos habilitados, preparados para isso. Pastor Eliel, muito obrigado pela sua presença, pelo carinho. Foi uma honra, um prazer tê-lo aqui mais uma vez conosco. Suas considerações. Eu que agradeço, um assunto interessante. Esse assunto não para por aqui. Nós vamos ter o segundo round, né? Vamos trazer mais gente. Vamos trazer mais pessoas aqui para participar. Inclusive, o missionário Danilo Passos vinha participar com a gente, não sei o que aconteceu. Deve ter surgido algum imprevisto, ele não conseguiu vir, mas esse assunto aqui é longo. Né? Ele seria uma boa pessoa também a participar, porque ele cresceu na comunidade, hoje ele vive melhor, mora dentro de condomínio. Nós sabemos muito bem que existe uma desigualdade social muito grande, mas quem é inteligente vai seguir avante, não parar por nada. Não permita que o sistema pare você. Obrigado, pastor Márcio. Um abraço. Lembre-se, os resultados que você não tem, se esconde atrás das tarefas que você não executou. Faça, execute e a sua vida vai ser incrível.